Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Vou colocar aqui o nome da nossa live para o pessoal que for chegando aqui já conseguir ver. Deixa eu fixá-lo. Pin comment. Pronto! E aí, pessoal, muito bem-vindo! Estou muito feliz que hoje a gente vai falar sobre um tema muito pedido por aqui, que é LGPD, como começar, né? É uma das perguntas que eu mais recebo aqui. Nath, como que eu começo os meus estudos? Eu queria aprender mais sobre LGPD, mas não sei por onde começar, como começar. Então, hoje eu resolvi fazer essa live para juntar realmente todas as minhas recomendações, compartilhar com vocês em detalhes, né? Embora eu já tenha recebido perguntas em caixinhas e etc., eu não queria falar de forma rasa, assim, superficialmente. Eu queria realmente dar os meus conselhos e é isso que a gente vai fazer hoje. E eu já convido vocês para a próxima live, que vai ser na próxima quarta-feira, 7h07 da noite, né? Como hoje está sendo às 7h07, vai ser sobre os 4 pilares da LGPD, então a gente vai se ver bastante daqui para frente, tem muito conteúdo bacana vindo e hoje é o nosso grande começo. E se você conhece pessoas que possam se interessar pelo assunto, que também poderiam se beneficiar com esse conhecimento sobre como começar com a LGPD e aproveitar dessa oportunidade incrível que é a LGPD hoje, recomendo que você compartilhe com esse amigo, com essa amiga. Todo mundo é muito bem-vindo aqui. E, além disso, para aqueles que vão assistir aqui até o final, muito feliz de estar aqui todo mundo junto, mas quem não vai poder participar até o final, fiquem despreocupados, a live vai ficar salva, então você vai poder voltar aqui, assistir quantas vezes você quiser. Mas é claro, eu recomendo que você pegue um papel, uma caneta e anote todas as informações que forem importantes para você, tá bom? E me contem de onde vocês estão falando. Deixa eu ver. A Luísa, a Érica, daqui da Alemanha também, a Gabriele, a Ludmila, minha mãe. Carol, trabalhamos juntas. Pablo, Thaís, muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Bom, eu vou... Ah, Gabriele de Jundiaí. Muito bem-vinda, Gabriele. Eu vou agora desativar um pouco os comentários para conseguir, né, me concentrar um pouco melhor no conteúdo. Tem muita coisa legal, tô aqui com o meu computador, então às vezes se eu olhar para baixo é mesmo só para eu ter certeza de que eu tô trazendo todos os pontos principais que eu queria compartilhar com vocês. E no final a gente abre novamente para a gente conversar um pouco, vocês compartilharem comigo o que vocês aprenderam, se vocês tiveram alguma dúvida, tá bom? Ei, Siqueirinha, Hermínio, muito bem-vindos. Então, vou desativar agora os comentários. Pronto, vamos começar. Como a nossa live hoje é sobre como começar o estudo na LGPD, eu pensei em começar trazendo um pouco da minha história, porque um dia eu também comecei os meus estudos, né? E como eu tenho uma história no mundo de proteção de dados um pouco atípica, achei que fosse interessante trazer um pouco disso para mostrar para vocês como que foi o meu caminho também, e aí fazer mais sentido para vocês todas as minhas recomendações sobre o que fazer, o que não fazer. Tá joia? Então vamos lá. Quem sou eu? Bom, muito prazer. Eu sou a Natália Paul. O Paul é o meu sobrenome novo, então por isso que eu tô ressaltando. Paul é com H, assim como meu nome Natália. E quem sou eu, o que eu faço, de onde eu vim? Vou começar do início. Eu vim de uma família super tradicional do direito. Vários membros da minha família são do mundo do direito, são concursados, né? Tenho membros da Defensoria Pública, do MP, Procuradoria do Estado. Então, essas pessoas sempre foram pessoas de muita inspiração para mim, né? Eu sempre admirei muito todas elas. E imaginem, durante a minha faculdade, meu sonho era então me tornar também uma servidora pública e ir para essa carreira, né, de concurso público,
ou magistratura, ou promotoria, ou defensoria. Era esse o meu sonho. E aí, durante os meus 5 anos de faculdade, logo no segundo mês eu já comecei a trabalhar. E durante os 5 anos eu passei por 5 estágios diferentes, né? E 4 deles foram em instituições públicas. Então, vocês podem imaginar que eu estava bem focada nesse meu objetivo de passar em concurso público. Inclusive, eu fazia provas, mesmo estando no início da faculdade. Fiz prova de concurso público, assim, real, oficial mesmo, para já ir praticando e pegando a experiência. Mas aí, depois de formada, eu tive uma conversa com um professor que é um tipo de pessoa daquelas, assim, fora de série, que a gente admira, respeita, sabe? Qualquer conselho que ele dê, a gente leva assim pra vida, tenta aprender, porque certamente alguma coisa a gente tem para aprender com uma pessoa dessas. E um professor me contou da possibilidade, da oportunidade de fazer um mestrado na Alemanha. E eu, mesmo cheia de medos, por não ser exatamente aquilo que eu planejava, ir para a Alemanha para fazer um mestrado, considerei como algo que seria certamente um degrau na minha carreira. Então, decidi, fiz acontecer, estudei inglês, estudei alemão, apliquei, né, mandei a minha candidatura, fui selecionada e vim parar na Alemanha, mais especificadamente em Frankfurt. O meu mestrado foi em Teoria do Direito, na Universidade de Goethe, que é uma universidade bem tradicional aqui, a Goethe Universität. E assim foi que eu vim morar na Alemanha. E eu tinha planos de ficar aqui realmente só o período do mestrado e voltar para o Brasil, para os meus planos de passar em um concurso público o mais rápido possível. Só que, logo no meu início aqui, na minha chegada aqui, eu já tive uma experiência muito boa na universidade, com os meus colegas de mestrado e as pessoas que eu fui conhecendo ao longo dessa jornada. E eu decidi ficar aqui além do mestrado, né? Ter essa experiência um pouco mais longa e mais rica. Então, me deparei com a seguinte questão: o que eu vou fazer da minha vida se todo meu conhecimento, a minha experiência é no mercado brasileiro, né? Eu tenho um diploma de bacharel em Direito, eu sou advogada no Brasil. O que eu vou fazer na Alemanha, sem fugir da área do direito? Eu queria continuar com algo ainda correlato com os meus estudos. Então, foi um momento de realmente não saber para onde ir. Todas as vagas que eu olhava na internet, sempre utilizei muito a plataforma do LinkedIn para olhar vagas de emprego. Eles queriam, para uma posição assim, de jurista, eles queriam alguém que tivesse uma qualificação, diploma daqui da Alemanha, ou no mínimo da Europa, que era algo que eu não tinha. Eles queriam alguém que tivesse domínio na língua alemã, que tivessem realmente conhecimento, domínio de determinados assuntos que eu não tinha a menor habilidade, eu não tinha nem os diplomas, os papéis, certificados, nem o conhecimento. Então, foi um período de incertezas, mas aí eu comecei a fazer um estágio e aí era uma empresa pequena, só para contextualizar, a gente tinha, eu acho que 35 funcionários no total. E imagina, uma estagiária de direito ali fazia de tudo, né? Assim, todos os problemas de diversos setores da área do jurídico. E aí o meu chefe explicou que a gente ia passar por uma auditoria de proteção de dados. Então, assim, proteção de dados chegou para mim pela primeira vez naquele momento. Quase que caiu de paraquedas mesmo, porque lá foi-se a Natália procurar no Google proteção de dados na Alemanha e entender o que era isso. E fazendo uma rápida pesquisa de mercado, de conteúdo, de entender, para aprender realmente proteção de dados, eu me deparei com um tema de extrema relevância, não só na Alemanha, não só na Europa, mas no mundo inteiro, e de também grandes oportunidades. Eu pesquisei o mercado de trabalho e vi que existiam muitas oportunidades, era realmente um mar de oportunidades na minha frente. E sabe quando você vê, você sente que é aquilo? E aí eu olhei para essa situação que eu estava e eu pensei, é isso, é proteção de dados, eu posso me especializar nessa área e fazer a minha carreira nisso. Sem falar alemão, vi muitas oportunidades em inglês, então foi assim
que eu me deparei com a proteção de dados. Mas lembrando, não dominava a língua alemã até então, não tinha nenhum certificado, nem experiência na área de proteção de dados. Então, como que eu queria ir para essa área sem ter nada disso comigo, né? Eu vi que dependia muito de mim, era eu e Deus. Então, comecei o meu estudo por conta própria, estudei muito, decidi mudar o projeto do meu mestrado para me aprofundar em proteção de dados. Encontrei um orientador excelente da universidade que pôde me auxiliar nesse processo e ele me ajudou realmente a conhecer a parte teórica de proteção de dados, mas assim, eu não tive nenhuma aula com ele me supervisionava, né? Então, embora esse conhecimento teórico ele foi muito válido para minha educação durante o mestrado, era um conhecimento teórico que sozinho, isolado, não me capacitava a trabalhar com o tema, né? Eu não sabia aplicar, tirar do papel e chegar num caso real e fazer acontecer. Eu não sabia mostrar casos práticos nas entrevistas de emprego. Então, foi muito descobrindo sozinha mesmo, tipo, numa escuridão mesmo. Mas com muito estudo, graças a Deus, deu super certo. E todas aquelas entraves que eu tive antes que eram pontos negativos para mim, eles foram aos poucos, né, mudando. Então, hoje, 3 anos depois desse momento, hoje, graças a Deus, eu já domino a língua alemã, eu já trabalho na área tão sonhada que é a proteção de dados, eu vivo hoje de proteção de dados. E hoje eu tenho uma liberdade de escolha muito grande, de escolher para qual empresa eu quero trabalhar, qual projeto eu quero pegar, em qual país eu quero trabalhar também, porque eu recebo ofertas de países diferentes, porque realmente é muito vasta a carreira de proteção de dados. Então hoje, às vezes eu trabalho no Brasil, às vezes eu trabalho na Alemanha e em vários outros países também. Então é isso, eu tenho muita gratidão e felicidade por ter escolhido essa área e amo a oportunidade também de compartilhar com vocês toda essa minha experiência e o conhecimento que eu tenho na área. Então, vamos começar agora o que realmente essa live foi organizada para ser. Vamos falar, então, como eu recomendo você a começar os seus estudos com a LGPD. Tô amando ver vocês aqui. Minha família em peso, seguidoras aqui que eu vejo sempre, muito bem-vindas. Muito bom estar de volta aqui com essas lives. Então vamos lá. Muitas vezes a gente pensa que para começar a estudar LGPD, bastaria começar a ler, né, a LGPD. Eu tenho até aqui a versão que eu imprimi à época que ela entrou em vigor. Quando a gente clica lá no texto compilado, dá um total de 23 páginas que eu imprimi e fiz as minhas anotações aqui. Essa lei, realmente, ler a lei é um passo muito importante, mas eu não diria que ele é o primeiro passo. Antes de ler a lei, eu acho que a gente tem que ter muita clareza dos bastidores da lei. A gente precisa entender o impacto que ela tem na nossa sociedade, por que ela foi escrita, por que ela foi elaborada, por que esse tema é relevante, qual a importância da LGPD no nosso dia a dia, para a sociedade, para as pessoas, para as empresas, para todo mundo. Então, por isso, eu trouxe 2 pontos que podem te ajudar, né, a ter uma ideia inicial da importância da LGPD. E aqui pensando que a maioria aqui da minha audiência são advogadas, na verdade advogadas, meu público feminino é muito grande, são advogadas que pensam em oferecer LGPD ou já oferecem, né, para os seus clientes, normalmente empresas. Provavelmente vocês já encararam ou talvez temam encarar esse momento de convencimento do cliente, não é convencimento, na verdade, talvez seja conscientização do seu cliente na empresa, por que essa lei é importante, por que as empresas precisam se importar com a LGPD, porque
até o momento que a gente não tinha LGPD, a empresa ela estava ali normal. E aí, a partir do momento que a LGPD ela entra em vigor, a empresa ela precisa passar por um processo de adequação, né? E ver se ela está seguindo a lei, ela está de acordo com a lei e mudar se não tiver. Então, para o empresário, isso representa mais uma dor de cabeça, mais um custo, né? Porque tem tantas leis para observar, por que essa merece minha atenção agora para ontem, né? Então, esses dois pontos, eles ajudam você, inclusive, a entender isso, porque a partir do momento que você entende isso, você tem consciência da importância da lei, fica até mais fácil para você estudar a lei, para você conversar com as outras pessoas sobre a lei, para você conversar inclusive com seus futuros clientes sobre isso, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, começando bem básico, vamos pensar que a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Esses dados são dados pessoais. E o que são dados pessoais? Para quem não conhece, dados pessoais são aquelas informações relacionadas a uma pessoa física, significa pessoas como eu, como você, não são empresas, porque empresas são pessoas jurídicas, né? São informações que me identifiquem ou que me tornem identificável. Então, o que me identifica? O meu CPF me identifica, o meu nome completo me identifica, esses dados me identificam. E as informações identificáveis, né, que me tornam identificáveis, é quando uma informação, por si só, ela não leva até mim, né, não torna alguém identificado, mas como não quebra-cabeça, se você tiver no seu banco de dados outras informações sobre mim também, você consegue identificar. A gente está falando da Natália. Então, esses são os dados pessoais, ou seja, um CNPJ, que é o cadastro de uma empresa, ele não é um dado pessoal, ou seja, não é qualquer informação que é um dado pessoal, apenas quando ela identificar ou tornar identificável uma pessoa física, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem proteger os dados pessoais. E como só tem dados pessoais as pessoas físicas, a lei chama essas pessoas físicas de titulares. Então, a lei veio proteger esses titulares, né? Então, por uma análise bem simples assim do nome da lei, a gente já consegue identificar assim o principal objetivo dela. Ela surgiu inicialmente para isso. E ela traz certa similaridade com o CDC. Quem fez direito aqui sabe que eu estou falando do Código de Defesa do Consumidor. E olha que doida essa similaridade de nomenclatura. De um lado a gente tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e do outro, Código de Defesa do Consumidor. Então as duas vêm com essa ideia de proteção, defesa, para se proteger. Por quê? Porque a gente tinha, antes dessas leis, uma desproporcionalidade muito grande de informação e de poder entre empresas e pessoas. O que as empresas faziam? Sempre coletaram muitos dados pessoais, antes mesmo da internet. E aqui é importante até destacar que a LGPD ela não regula só as coisas na internet. Ela não veio para regular relacionamentos de algoritmos, nada assim. Ela veio regular qualquer uso de informação no offline, no online, e as empresas desde sempre utilizaram muitos dados, né? Então a LGPD ela veio com esse intuito de proteger os dados pessoais e o CDC de defender os consumidores, né? Porque justamente tinha esse desbalanço, essa desproporcionalidade entre empresa e aí uma pessoa que estava meio que vulnerável, né? Sem muita transparência, sem muito respeito de direitos. Então, a LGPD, no mundo de proteção de dados, veio trazer as regras do jogo. Dizer pro titular, que é a pessoa física, olha, você tem tais direitos, você tem tais liberdades, é assim, assim, assado. E para a empresa do outro lado, veio trazer também segurança jurídica, porque ela te fala quais são os limites de atuação, quais são os requisitos, né?
Por exemplo, você pode sim usar dados pessoais, desde que seja uma dessas 10 hipóteses que eu te dou aqui. E caso você queira se basear na hipótese X, você tem que atender esses requisitos. Então traz segurança jurídica, né? Traz realmente as regras do jogo. É como eu vejo da melhor forma. Então a lei ela tem uma grande importância para as empresas, porque as empresas então conseguem dar um gás na produção delas, na análise delas, porque a lei permite que elas utilizem, analisem dados, só que tem que fazer isso dentro da conformidade da lei, né? Então elas vão obedecer à lei não apenas por obedecer, mas até para dar mais liberdade. Elas vão explorar provavelmente mais do que exploravam antes dados pessoais, porque sabem que tem ali limites, ela está dentro do limite, ela vai fazer isso com tranquilidade, as inovações tecnológicas dela, inteligência artificial e assim por diante. E o segundo ponto muito importante, antes da gente falar sobre estudar a lei estrito sensu, assim, com a leitura, é o fato de que a gente precisa ter uma consciência da sociedade que a gente vive hoje. Há muitos anos, qual era a realidade? Quem tinha poder, quem tinha dinheiro, qual era a grande riqueza? Vamos usar a época que a sociedade girava em torno do ouro. Então, quem tivesse minas, quem tivesse muito ouro, essas pessoas elas tinham o poder econômico, né? Com o passar do tempo isso foi mudando. Tiveram várias fases, chegou no ponto do petróleo ser o grande bem, né, de valor, e a sociedade continua se transformando. E hoje, nitidamente, com todo esse avanço tecnológico, esse boom do online, a gente vê que a gente vive numa sociedade de informação. E talvez você já tenha até ouvido dizer que dados é o novo petróleo. Significa que hoje dados têm um valor muito grande para os negócios, porque uma empresa que tem dados pessoais e sabe utilizá-los, sabe criar um conhecimento econômico em cima disso, direcionar a produção deles, direcionar a oferta de marketing de forma personalizada para aquele perfil de consumidor, sabe utilizar aquilo de uma forma bem racional e dentro dos limites da lei, essa empresa ela voa. Então hoje eu brinco dizendo que dados, na verdade, na minha opinião, eles são o novo ouro. Talvez você já tenha ouvido falar de alguém que talvez tenha ouro dentro de casa e tem todo um protocolo para se cuidar do ouro, tem que ter cuidado no manuseio, não pode deixar cair, tem que estar enrolado num plástico bolha, assim, para mantê-lo da melhor forma possível, para não estragá-lo. E da mesma forma os dados. Hoje, se você tem dados, você tem que seguir alguns processos, alguns cuidados, porque a gente sabe o quão danoso é quando os nossos dados são vazados, os riscos que podem causar para as pessoas, então tem que ter esse cuidado. E empresas hoje, é importante falar isso, empresas hoje como Google e Facebook, por exemplo, que eles têm um banco de dados enorme, né? Porque o tanto de dados que eles coletam realmente deixam eles numa posição, num poder econômico muito grande. Eles sabem da importância de cuidar dessa parte de proteção de dados, porque realmente não dá para você ignorar esse tipo de regulamento se você quer se você quer utilizar dados pessoais. Os dados pessoais, na verdade, eu ousaria dizer que não só o Google ou o Facebook, qualquer empresa hoje em dia precisa de dados pessoais. Qualquer. Se a gente pensar, a farmácia tem os dados dos funcionários dela, tem dos clientes, dos fornecedores. E se essa farmácia ela descumpre a LGPD e ela sofre uma sanção, muito se fala sobre as multas, né, da LGPD, que são altíssimas, sanções administrativas que podem ser aplicadas pela ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, multas milionárias que já têm sido aplicadas aí no iFood e outros exemplos. Se essa farmácia sofre, né, esse tipo de penalidade, eu diria que a multa nem é a pior delas.
Tem outros tipos de sanção que a LGPD menciona, que é o caso de exclusão do banco de dados, o caso de suspensão do uso. Você imagina um banco precisar suspender o uso de qualquer dado pessoal por 30 dias. Para de funcionar. Não tem negócio nenhum que sustente. Uma escola que precisa fazer pagamento de funcionário, precisa receber dos fornecedores alguns suprimentos, dos alunos, não funciona. Então, é muito importante a gente manter o cumprimento da LGPD em dia e evitar aí qualquer dano ao negócio, porque pode ser realmente fatal para o negócio. E novamente, comparando com o CDC, a LGPD se compara muito com o CDC até no seu nível de importância. Você consegue imaginar hoje uma empresa que ignora o CDC, uma loja de roupa que não respeita o prazo de devolução numa compra online, que faz venda casada, perde a reputação, perde a competitividade no mercado, perde parceiros profissionais, é só impensável. E da mesma forma, a LGPD vem caminhando com muita força, muito mais rápido do que o CDC foi à época da vigência do CDC. A LGPD vem caminhando para ser essa lei que não vai ser um diferencial de uma empresa, né? Vai ser realmente um boom para todo mundo, porque todas as empresas, sem exceção hoje, na verdade, qualquer pessoa jurídica precisa estar de acordo com a LGPD. Então, não importa se é pessoa jurídica de direito privado, como empresas, igrejas, associações, ou se de direito público, como instituições públicas. Todo mundo precisa nomear um DPO, que é o encarregado, precisa fazer um mapeamento e passar pelo processo de adequação. Então, era isso que eu precisava inicialmente trazer para vocês, uma consciência do impacto que a LGPD tem na nossa vida, né, na nossa realidade, na nossa sociedade, porque se você tiver consciência disso, entender o que vem por trás, você olha para essa lei aqui de uma forma diferente. Você não vai ler como se fosse um livro qualquer. Não é uma mistura de palavras e um monte de obrigação legal apenas. Ela causa um impacto muito grande, né, na nossa sociedade. Então, por isso que eu acho muito relevante começar o estudo da LGPD compreendendo qual é o impacto da lei, o contexto dela, a história dela. E a LGPD, ela é inspirada, né, no regulamento europeu que a gente tem, o GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Então, quem aí tem um domínio maior com o inglês, tem a oportunidade aí de acessar muitos documentos muito interessantes que vão ajudar também na interpretação dessa lei, que a gente vai começar a falar agora. E depois de compreender, né, essa parte pré-LGPD, anterior à LGPD, aí sim eu recomendo que você comece o seu estudo. Não que você comece, você continue o seu estudo com a leitura da própria lei escrita, porque a gente tem uma lei, ela está escrita, então é muito importante que a gente tenha essa familiaridade de reconhecer os termos utilizados, reconhecer os artigos que a gente tem na lei e não ser uma coisa alheia em que você aprendeu só no curso. É importante que você mesmo tenha conhecimento do que está ali escrito ali e a partir dali comece a ter as suas próprias conclusões e depois, mais tarde, vir lapidando o seu conhecimento de acordo com os entendimentos doutrinários e assim por diante. Deixa eu beber mais uma água que eu falo, Bessa. E aí, ainda sobre a lei, a gente tem vários capítulos aqui. E quando a gente vai ler uma lei, eu particularmente acho muito importante quando você tem uma visão geral, você entende que ele tem disposições preliminares. Sabe, a lei ela vem com capítulos, ela vem com grandes tópicos, né? Como se fosse um livro. Então, a gente, se olhar para ela com o olhar primeiro, tem os fundamentos, depois a lei traz as definições, conceitos, né? Aqui vai estar a explicação, o que é um dado pessoal, tá aqui.
nessa parte de definições. O que é um dado pessoal sensível? Até para vocês já conhecerem, um dado pessoal sensível é aquele que é muito íntimo da pessoa, muito intrínseco, por exemplo, os dados genéticos, biométricos, né, a digital do dedo, por exemplo. Mas não só, também dados relacionados inclusive à sua escolha, muitas vezes, porque são dados que causam um risco muito grande de discriminação, como por exemplo a sua escolha religiosa, política, sexual, todos esses que eu tenho mencionado, eles são dados pessoais sensíveis, que é um tipo de dado pessoal. E aí, eles, por trazerem esse risco maior de discriminação a uma pessoa, eles têm um tratamento diferenciado, um rigor diferente. Então, é importante você conhecer essa definição, ou seja, realmente de cabo a rabo da lei, lá no início, olhar para essa definição e compreender realmente, porque quando você se deparar num caso real com o uso de um dado pessoal que é sensível, você precisa observar que existe um tratamento diferenciado. A empresa ela precisa observar outros trâmites para esse dado pessoal sensível. Vai trazer o que é um dado anonimizado, vai trazer quem é o encarregado, o famoso DPO, né, pela LGPD, e assim por diante. Vai trazer os princípios, que são muito basilares, eles são como se fossem norteadores, porque qualquer situação que você se deparar na LGPD em relação à proteção de dados, você precisa olhar se está em conformidade com os princípios. É como se fosse uma bússola, que você vai analisar o caso concreto e vai pensar, tá de acordo com o princípio X ou tá se afastando do princípio? Tá de acordo ou não? Será que precisa ser melhorado? Vamos buscar uma solução no mercado. E nisso eu até exemplifico aqui o princípio da necessidade, porque na LGPD, por exemplo, menos é mais. Ou seja, você não vai usar dados pessoais desnecessários, porque justamente a gente sabe que existe um risco muito grande dos dados serem vazados e prejudicar a vida dos titulares, por exemplo, né? Então, a gente vai cuidar de apenas utilizar os dados que são necessários. Então, se você tiver um cliente um dia que está ali com um formulário para o cliente dele preencher logo no início da contratação, pedindo informações assim infinitas, você já tem que olhar com outros olhos e se questionar, informação por informação, se aquilo é necessário, por quê, para quê, entender a finalidade que é outro princípio também. Né, tudo precisa ser pensado. E antigamente, antes da lei, o que as empresas faziam normalmente? Vamos coletar o máximo que a gente puder e depois a gente vê se a gente vai prezar por alguma coisa, né? A gente pensa depois, mas é bom que a gente já coleta tudo e aí a gente já tem tudo que a gente precisar. Mas não, na LGPD, menos é mais. Você precisa desenhar como que vai ser a sua privacidade, o seu sistema de privacidade na empresa, né? Por isso que se chama o Privacy by Design, que é realmente você vai moldar, vai analisar. Para fazer o contrato eu vou precisar das informações A, B e C. Aí mais tarde, se vai fazer algo diferente com aquele cliente, eu vou precisar da informação D e E. Então naquele momento você informa e coleta aquelas informações, sempre observando os princípios, porque senão tá errado, é uma bússola, como eu falei. E se ela não estiver apontando para o norte, para os princípios, tá errado. Então, a lei ela vai trazer essa parte de princípios, depois vai vir uma parte de bases legais. O que são as bases legais? São as hipóteses autorizadoras, as hipóteses permissivas para você tratar dados pessoais. Muita gente acha que a LGPD veio para proibir completamente o tratamento de dados pessoais, o que não é a questão. A LGPD trouxe, como eu disse, as regras do jogo. Então, ela vai trazer certos limites. Você não pode tratar porque você está com vontade. Estou com vontade. Não pode. Você tem que planejar algo. É de muito valor você ter um dado pessoal de uma pessoa. Então, você precisa realmente pensar
se encaixa em uma daquelas hipóteses autorizadoras, né, de tratamento de dados pessoais. E aí o consentimento aqui, ainda nesse tópico, o consentimento, que é muito discutido, ele é só uma das bases legais disponíveis. Então a gente não pode ter em mente que para tudo basta pedir o consentimento errado, existem outras bases legais e precisa ser aplicada da forma correta. O consentimento, para quem não sabe, é quando você, por exemplo, faz um opt-in, clica lá num quadradinho, sabe, dando um checkmark assim no site, quando você dá uma autorização específica para alguma coisa. E o consentimento, além de tudo, ele vem com alguns requisitos para ele ser considerado válido, né? Ele tem que ser livre, inequívoco e assim por diante. Então, a empresa ela precisa de um profissional que realmente domine e consiga guiar a empresa para ficar em conformidade com a LGPD. Depois dos princípios, vem a partir dos direitos dos titulares, como existe dos direitos dos consumidores no CDC. Aqui também tem os direitos que todo mundo precisa conhecer, porque os direitos serão exercidos, né? Os titulares, eles vão tomar consciência de que eles têm aqueles direitos e eles vão poder exercer. Eles vão pedir para cancelar aquele consentimento e as empresas precisam estar preparadas. E assim por diante. E aí vem a parte das sanções, tem diversos capítulos diferentes. Então, quando a gente estuda a lei, a gente precisa olhar com essa malícia de reconhecer, agora eu vou aprender a parte conceitual dos termos mais importantes ou bem específicos da LGPD. Como eu mencionei no início, dado pessoal sensível, encarregado, aprender o conceito, vir com esse espírito de aprendizado, né? Olhar assim com malícia, fazer anotações, grifar, destacar as partes que precisam ainda ser aprimoradas, que não ficou muito claro. E depois disso, a minha recomendação aí sim que você busque livros, que você busque cursos, mentorias, que você busque materiais do exterior. Também a Europa é um excelente exemplo, né, no sentido de diretrizes para interpretar o regulamento europeu, que pode ajudar muito a gente no Brasil, que a gente ainda está em processo ainda de conscientizar as empresas, os titulares, de tudo que a LGPD significa. Então, as diretrizes estão vindo aos poucos, a gente está numa fase mais de conscientização, embora a lei ela já esteja em vigor inteiramente, as sanções já podem ser aplicadas. Então, as diretrizes da União Europeia, pela maturidade que já tem na sociedade aqui, ela ajuda muito a complementar o estudo. E na minha opinião, os pontos mais importantes da LGPD são como que eu falo? São 4 pilares que vêm logo no início da lei, que são algumas definições mais relevantes, os princípios, as bases legais e tem tanta informação aqui que eu realmente me perdi. Bom, de novo, as definições, princípios, bases legais e direitos dos titulares, desculpa. E entendendo esses 4 pilares, eu acredito que já ajuda 90% você compreender o restante da LGPD completo. Não inteiramente, porque seria simplificar muito a LGPD, mas te dá um norte, te dá mais segurança de ser apresentado os 4 principais pilares da LGPD, né? Como se fosse a estrutura de uma casa, ali as 4 paredes, se a gente pensar numa casa quadrada. Então, a próxima live, na quarta-feira, às 7h07 da noite, é pensada para isso, para apresentar para vocês esses 4 pilares e a partir daí o conhecimento, o estudo de vocês ser de uma forma mais completa e facilitada, assim, é como colocar os óculos e conseguir olhar para a matéria de uma forma muito mais facilitada. E era isso que eu queria trazer para vocês de forma bem sucinta, respondendo essa pergunta, como começar com a LGPD. A minha opinião é que primeiro você tem que entender a importância da LGPD, o impacto dela na nossa sociedade, nas empresas e na vida dos titulares, né? Entendendo aqueles 2 pontos que eu mencionei.
comparando com o CDC e também trazendo a ideia de sociedade de informação, que é o que a gente vive hoje. Depois de compreender tudo isso, ler a LGPD inteira, a lei, e ler com aquele, como eu falei, com aquele ânimo de aprendizado, de julgamento, de compreensão do que eu estou aprendendo agora, e não uma leitura simples só para ler por ler, né? Ler com aquele espírito de aprendizado. E a partir daí, ir lapidando o conhecimento. E nessa jornada, vocês sempre podem contar comigo. Eu adoro conversar com vocês aqui, ouvir de vocês a opinião de vocês, os questionamentos. Então, é com muita gratidão que eu começo, se Deus quiser, a fazer parte dessa jornada de aprendizado de vocês. E eu vou abrir aqui para as perguntas, para perguntar para vocês qual foi o que vocês mais aprenderam aqui hoje. Deixa eu já tirar. Se alguém tem alguma dúvida, deixa eu ver. A live vai ficar gravada sim. Vai ficar gravada. Obrigada, Anne. Feliz de ter você aqui. E era isso, pessoal. Não queria deixar essa live muito longa. Ainda bem que a gente conseguiu fazer num tempo bem razoável para compilar tudo junto. E qualquer coisa, vocês me mandam mensagem, compartilham comigo o que vocês gostaram de ouvir nessa live e a gente vai formando vários outros aprendizados juntos daqui pra frente, tá bom? Um beijo grande e uma boa noite!